E aí, meus maravilhosos, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente vai falar aí um pouquinho de dióptros planos, tá? Mas também vamos falar um pouquinho ali de lâminas, ok? Nosso conteúdo tá aí da página 93 até a página 96, ok? Existem algumas explicações ali que eu já citei em alguns momentos, vou tentar abordar rapidinho hoje aqui, mas espero que vocês deem uma lida no conteúdo, ok? Porque quando vocês fazem isso é aquele esquema que eu sempre repito lá para adquirir vocabulário e tal. Então, o que é um dióptro plano, né? O dióptro plano é o sistema que ele é formado por dois meios, ok? E eles são separados por uma superfície plana. É exatamente essa superfície plana que a gente chama de dióptro plano, ok? Então é exatamente aquela superfície ali. O que eu estou fazendo é colocar a matemática de como funciona um dióptro plano, tá? Qual que é o lance aqui? Eu posso ter mais de um dióptro sucessivo, tudo bem? A gente vai ver esse esquema aqui. Quando eu tenho mais de um sucessivo, eu posso chamar isso de lâmina, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga entender o seguinte: o ponto que eu estou marcando aqui, ó, deixa eu. Nossa, que fraquinho ele está. O nosso dióptro plano em tese é esse cara aqui, que está super bem riscado, super plano, né? Mas olha aí, eu estou falando então que é exatamente aquela superfície ali, beleza? Então, olha só, mostrando aqui alguns exemplos, dois deles são bem importantes. Uma impressão que a gente tem, que a gente vai mostrar com cálculo aqui, ó, é em relação a, por exemplo, a profundidade dessa piscina aqui, que a gente tem sempre a sensação de que é bem menos profundo, ok? Para constar, a profundidade dessa piscina aqui é de 42 metros, fechou? Então, hoje a gente também vai entender aquele mecanismo de caça dos índios, né? Porque ele precisa sempre mirar um pouco abaixo ali da posição que ele está enxergando o peixe. Ele enxerga o peixe aqui, só que na verdade o peixe está um pouquinho abaixo, então ele tem que mirar essa flecha ali, ó, um pouquinho mais para baixo. Tudo bem? E o lance da pesca ali dos martinhos pescadores, de todos os peixes que pescam, né? Percebam que esse tipo de peixe ele é um pouquinho mais esperto e para diminuir os efeitos ali da refração, ele entra na água quase 90 graus, tá? Porque as evidências geométricas da refração não aparecem da mesma forma quando você está com 90 graus, ou tende a 90 graus, mais perto ali de 90 graus, ok? Então, o que acontece aqui, gente? Olha só, quando, por exemplo, o caçador ali, né, que aqui não está sendo representado necessariamente por um índio, uma pessoa ali, quando ela tem a impressão sempre de que esse peixe está ali numa altura, ó, numa profundidade menor do que ele realmente está, perceba só, ok? Mas, professor, e se o peixe, né? Se quiser entender aqui, a física depende do referencial. Para o peixe, o que, que o peixe enxerga? Bom, se eu der sequência nisso aqui, ó, perceba que. Pera aí, vamos lá. Ah, e aí, o que que tá pronto, né? Vamos fazer aqui, ó. Essa linha vermelha aqui é como se fosse o prolongamento do raio que o peixe recebe da pessoa, ok? Então o peixe enxerga a pessoa também acima do que ela realmente está, assim como o homem enxerga o peixe mais acima do que ele de fato está. Tudo bem? Então a ideia é entender qual é a matemática dessa treta, e a matemática dessa treta é uma regra de três simples que vale tanto para quem está de fora da água
olhando para a água, né, ou qualquer outros meios que sejam, mas normalmente esse tipo de questão vai aparecer ali fixando na água, tá bom? Então, olha só, o que eu tenho aí para vocês é a diferenciação entre a posição do objeto e a posição do observador. Perceba que eu não estou considerando necessariamente a posição da imagem, a posição do observador, ok? Isso é muito importante para todo mundo. Outra coisa é o seguinte, perceber como é, porque às vezes os desenhos que aparecem, ou a falta de desenho, pode te confundir um pouco. Então toma muito cuidado com a interpretação de texto, ok? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem aqui de gravação. Ótimo. Então, sabendo isso aqui, a gente vai dar uma sequência. Percebam aqui a nossa formulinha do lado aqui, ok? Tá? Peço que vocês deem um pause aí, tá? Para poder anotar, entender esse desenho, dar uma observada aí, porque é necessário, ele é um padrão para as nossas questões. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque na questão eu consigo corrigir isso um pouquinho melhor para a gente. E aí a gente vai falar um pouquinho de lâmina, ok? O que é lâmina? É quando você tem dois dióptros relacionados entre si, né? Principalmente quando eles são paralelos, ok? A ideia aqui é pensar nesses dois caras como um sistema contínuo ali, paralelo. Então eu botei ali a lâmina de vidro mesmo, que a gente usa na nossa janela, por exemplo, nos microscópios, tá? Com uma plaquinha, não como a lente, ok? Que fique claro isso. E aí eu coloquei um só para poder lembrar para todo mundo que a Terra não é plana, mas a gente está entendendo as lâminas de face paralelas como as diferentes camadas, por exemplo, na atmosfera terrestre. Porque a diferença de dimensão que existe entre um ser humano e o tamanho da Terra faz com que a gente tenha a impressão e que a gente possa simplificar certos cálculos, ok? Entendendo essas duas faces como faces paralelas, ok? Como se fossem planas e paralelas. Então, o que acontece quando um feixe de luz atravessa ali uma, uma lâmina, né? Que seria dois ou mais dióptros planos? Perceba o seguinte, eu tenho ali um raio incidente. Opa, desculpa aí, galera. Eu tenho ali um raio incidente, então ele vem descendo aqui e tal. Ele chega nesse ponto aqui e. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quando ela chega nesse ponto aqui, pessoal, ó, eu estou mexendo de amarelo, né? Ela sofre uma refração, então ela desce aqui um pouquinho e na hora que ela volta para outro meio, ela volta a se afastar da normal. E isso faz com que eu gere ali, ó, um certo desvio, ok? Olha aqui esse desvio que eu estou manchando de amarelão aqui de marca-texto, tá? Então essas duas refrações fazem o seguinte: a pessoa que estiver olhando aqui de baixo, ó, dessa posição que eu acabei de colorir, vai ter impressão, olha só, de que esse cara está abaixo do que ele realmente está. Tudo bem? E isso existe uma formuleta, ok? Então, o que eu quero entender? Quantos centímetros existe de afastamento aqui, ok? Dado que eu tenho uma espessura de tantos centímetros para essa placa. Ah, mas professor, e se eu der essa espessura em metros? A resposta vai estar em metros. Ah, e se eu der em polegadas? A resposta vai estar em polegada e assim por diante. Tudo bem?